pessoal. Boa noite para mim, boa tarde para vocês, quem sabe, bom dia ou boa noite também. Estamos retornando, né, nas nossas aulas e com este vídeo nós teremos um retorno, né, focado em reavivar, né, trazer aquele conhecimento do módulo 1 de LBDD que vocês aprenderam, né, e nós tivemos essas revisões também antes da prova prática e da prova teórica também, mas desta vez ficaremos mais com foco das aulas teóricas, né, porque os conhecimentos teóricos que foram aprendidos, eles vão ser bastante importantes para os próximos dois módulos. Não que os conhecimentos práticos sejam de menor importância, longe disso, né? Veremos eles muito bem, novamente, no módulo 3. Mas, para o momento, né, para o módulo 2, o importante é a gente trazer esses conceitos, né, que nós aprendemos durante o módulo 1 para darmos a continuidade, beleza? Ficaremos mais com foco na teoria e o intuito dessa reunião é justamente trazer os principais, né? Trazer as palavras-chave, né? Os conceitos-chave que vão fazer com que vocês tenham novamente um bom desempenho durante o módulo, né? E que espero que venha a culminar em notas boas na prova prática e também na prova teórica e também na prova prática, beleza? Então, né, como vocês já conhecem, eu sou Clayman. A partir do momento, né, caso algum de vocês ainda não saiba, eu estarei enquanto o único monitor da disciplina, né? A Dani se afastou da monitoria, mas está tudo bem, a gente vai continuar seguindo em frente e vai dar tudo certo. Esse vai ser a estrutura da nossa aula de hoje, né? Vocês percebem que nós vamos falar, né? E vamos tentar fazer isso de uma forma bem papum, para que essa aula sirva realmente como não só como uma revisão, né? Ela sirva como um clique para despertar os conceitos que vocês já trabalharam, já estudaram e já jogaram na prova. Mas vai ser sabe? Um estouro pós-greve, na verdade, né? Para que todo mundo consiga relembrar e utilizar essas ideias que vocês relembraram para aplicar agora no módulo 2. Tá aí. Propriedades físico-químicas dos fármacos, né? Vamos falar de lipofilicidade, ionização, vamos falar de regra de Lipinski, etc. Influência da estereoquímica, né? O desenvolvimento de agonistas, antagonistas, inibidores enzimáticos, modelos farmacofóricos, estratégias de modificação molecular e vamos falar da REA dos opioides. Tudo isso a gente vai tentar tornar bem resumido, né? Para que seja um resumão rápido e que vocês toquem para frente aí os estudos no módulo 2. Vamos lá. Propriedades físico-químicas dos fármacos. A principal propriedade físico-química dos fármacos que a gente propriedade físico-química dos fármacos que a gente aprende logo de cara é a lipofilicidade, né? Que é o quanto que uma molécula ela tem afinidade, né? Uma molécula ou então um grupo que esteja dentro de uma molécula, quanto de afinidade ele tem por um ambiente que seja lipofílico, ou seja, um ambiente no qual as interações desenvolvidas, né, de cunho intermolecular são, né, elas são mais voltadas ao cunho apolar, né, da coisa. Então, a gente vai olhar para a lipofilicidade quanto é que a molécula gosta de ficar no meio oleoso, né, entre aspas, trazendo aqui para um vocabulário mais simples, né? Geralmente, ela é medida pela distribuição, né, de uma molécula em um sistema bifásico. Essa distribuição é o que a gente chama de partição.
abaixo a gente tem um exemplo de como fazer esse cálculo, né, de como encontrar esse valor do coeficiente de partição de uma forma experimental. Esta forma de encontrar, né, ela é realizada no módulo 2. Né? Então, a lipofilicidade é um conceito muito importante da gente manter na cabeça, porque ele vai estar com a gente desde sempre, né? Desde o módulo 1 até o módulo 2, módulo 3. Tá bom? Então, a gente calcula o P, né, observando as concentrações do soluto, vale informar aqui que tem escrito, né, não ionizado, esse soluto na solução de octanol, né, no solvente é octanol, e a concentração do soluto não ionizado na fase aquosa, certo? E aí, ele vai nos dar um valor, fazendo um log de base 10 desse valor, a gente obtém então aquilo que nós conhecemos como log de P, certo? Log de P então vai ser um valor que nos informa o quanto que um fármaco gosta ou desgosta de estar no ambiente lipofílico. Quando esse log de P é negativo, nós teremos um fármaco o qual podemos descrever enquanto hidrofílico, né? Ele gosta de estar presente mais na solução aquosa. E quando nós tivermos um fármaco que estará mais concentrado na fase orgânica, né, de octanol, nós teremos um fármaco mais lipofílico, beleza? Log de P, simplicidade total. Vamos em frente. Falando agora sobre outra característica muito importante, que é a ionização. Essa característica aí, ela vai viver com a gente na FAR 141 desde sempre. Né? Precisamos ter na cabeça de que a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry é a principal teoria que a gente vai utilizar. Por quê? Porque é nessa teoria que a gente encontra os pares conjugados, né? Os pares conjugados em que um ácido reage com uma base para formar um outro ácido e uma outra base. E as substâncias orgânicas, elas são melhores atendidas a essa teoria ácido-base de Bronsted-Lowry do que a de Arrhenius, né? Já, como para a gente não interessa no momento essa discussão sobre reatividade, né? Então, a teoria de ácido-base de Lewis não é muito interessante para a gente discutir, né? Bronsted-Lowry responde perfeitamente as perguntas que temos, né, sobre quem é ácido, né? Quem é ácido e quem é base em química orgânica, em química medicinal. E a resposta é: ácidos são substâncias. Vamos voltar. Ácidos são substâncias que doam prótons H+, e bases são aquelas substâncias que recebem os prótons H+. Como podemos perceber aqui, né, nessas duas reações que eu já coloquei em tela, o ácido HCl, ele reage com a base, certo? Então, o ácido vai doar o próton H+, e a base vai receber o próton H+, certo? Formando formando seus conjugados, né? O ácido conjugado, que ele está conjugado com H2O, certo? Formando o H3O+, que agora é um ácido, e formando o íon cloreto, que é a base conjugada do ácido, né? Esse aqui é o par conjugado 1 e esse aqui é o par conjugado 2. Mesma coisa acontece no equilíbrio, né, que é descrito abaixo. Temos aqui então um gráfico que ele demonstra como funciona isso aqui é sobre um grupo que ele tem duas espécies ionizáveis, né? Ele tem um grupo que é um grupo amino, certo? Um grupo amino aqui, que é o NH2, aqui ele ainda é desprotonado, né? E aqui temos do outro lado o grupo COOH, é o grupo carboxila, certo? O grupo carboxílico. O grupo carboxílico, ele tem um caráter ácido, né? De acordo com o que a gente já discutiu, já viu nas outras aulas sobre quais são os principais ácidos e bases em química orgânica, né? Enquanto o grupo amino ele tem caráter básico. Este gráfico,
ele vai dizer para a gente assim, ó. Olha, no pH 6, né, acima do pH 6 começam a surgir as espécies em que ambos os grupos estão desprotonados, né? Tanto a amina está desprotonada para que ela, né, mantenha porque ela tem um caráter básico, e também o grupo carboxílico também está desprotonado, né? O grupo carboxílico ele começa a ser desprotonado nesta curva azul, certo? Esta curva azul corresponde a esta espécie que está em azul aqui também, na qual a amina passa a ser protonada e o ácido carboxílico passa a ser desprotonado, né, devido ao aumento do pH, no caso do ácido carboxílico, e a amina ela passa a ser protonada devido à diminuição do pH, né? Esse gráfico a gente avalia ele tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. E essa espécie, que é chamada de forma zwitteriônica, né, espécie zwitteriônica, significa que é uma espécie que está duplamente, né, ela é considerada neutralizada por ter uma carga positiva e uma carga negativa, né? Ela possui as duas características, as duas espécies ionizáveis, né, igualmente desprotonadas, né, ou protonada no caso, para que torne, né, uma carga positiva e uma carga negativa, e isso se dê como neutralizado. A linha rosa, né, ela descreve somente a molécula, né, a microespécie da molécula, em que ela apresenta somente a base protonada. Por quê? É um pH bem baixo, e neste pH baixo, a microespécie que predomina é a microespécie em que somente a base, né, se encontra ionizada no momento, certo? No texto aqui tem escrito, né, ilustração da concentração de uma molécula em 3 diferentes estados de ionização em função do pH. Beleza? Nós também já vimos bastante sobre essa curva. Vamos falar agora de pKa, né, que é uma medida, o pKa ele é uma medida para calcular o quanto um ácido ou uma base eles tendem a se dissociar, né? Ou seja, o quanto estes grupos que são ionizáveis conseguem se ionizar, né, a depender do meio. Se o meio tiver um pH X, ele vai ter uma dissociação de valor Y, né? Então, vai ser uma medida que vai medir a força. E o que é força considerada com relação a ácido-base em química é para falar assim: quanto mais forte um ácido, mais facilmente ou mais rapidamente ele se ioniza, né? Um ácido forte, ele estará em solução 100% ionizado. Um ácido fraco, em solução, ele não estará 100% ionizado. Beleza? O cálculo de pKa ele é feito com a equação de Henderson-Hasselbalch, né? Mas no momento a gente não precisa revisar isso, né? É uma equação que a gente utilizou, né, no semestre passado, mas nós chegamos a um consenso de que seria melhor se a gente começasse a conversar mais sobre grau de ionização utilizando aquelas fórmulas que seriam mais práticas para a gente utilizar em cálculos, né? Falando sobre força, né, o Ka, que é a constante de ionização, no caso desses ácidos que estão apresentados abaixo, o Ka ele vai medir quanto que cada ácido desse aqui tende a estar ionizado no meio. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Por exemplo, o ácido carboxílico tem o Ka de 1,8 10⁻⁵. Enquanto o etanol, que está aqui embaixo, ele tem um Ka super baixo, que é de 1,0, né, vezes 10⁻XVI. Então, comparando esses dois, a gente tem uma noção de como o Ka, né, ele vai nos mostrar quem mais deve se comportar como ácido, né, nas reações ácido-base em química orgânica também, principalmente.
A seguir, nós vamos falar, né, do que a gente acabou de falar sobre grau de ionização. Utilizamos, né, o grau de ionização é justamente a medida que vai nos dizer, olha, a espécie ácida, né, X no meio Y, ela vai se ionizar tantos por cento, ela vai se ionizar tantos por cento quando este meio estiver num pH tal, né? Uma forma de facilitar esse cálculo, né, essas fórmulas aqui estão presentes lá no livro do Eliezer. Essas fórmulas elas facilitam muito porque ela tem menos peças móveis para que a gente faça o cálculo do grau de ionização e facilita, né, na hora de aplicar, numa prova e produzir um cálculo muito mais conciso, né, muito mais prático, principalmente na disciplina de química farmacêutica, que nós temos definitivamente muita coisa para discutir, né, e muita coisa para avaliar durante as provas. Então, essa equação de grau de ionização, só precisaremos ter atenção, né, em que toda ela se repete, né, tanto para fármacos ácidos quanto para fármacos básicos. A única coisa que precisaremos ter atenção é que, para fármacos ácidos, o pH ele é o termo que é subtraído pelo pKa, ou seja, pH fica na frente do pKa, certo? Enquanto para fármacos básicos, o inverso que acontece, né? O pKa é subtraído pelo pH. E assim, muito fácil, muito simples, nós podemos calcular, né, se naquele pH, digamos, num pH 7, um fármaco que tem um pK 8, né, e ele é ácido, por exemplo, basta a gente substituir nessa fórmula, né? A gente colocaria aqui o pH 7 e aqui a gente colocaria o pK 8 e teríamos um resultado de -1 e depois só continuar a desenrolar a expressão numérica, né? E a gente consegue um valor. Perfeito? Vamos falar agora de outra medida, né? outra propriedade físico-química que ela é responsável por compensar aquilo que o log-P não nos responde, né? O log-D é um coeficiente de distribuição também. Ele também vai nos informar sobre a lipofilicidade das substâncias. Porém, o log-P anteriormente ele não considerava, né, o quanto que uma substância se ioniza, a depender do pH do meio. Já o log-D, vocês podem perceber através desse gráfico que ele considera o pH e ele considera também as microespécies predominantes no meio, né? E isso desce diretamente para o cálculo. Como é que funciona esse cálculo de log-D? O log-D ele vai fazer o quê? O log, na base 10 também, da concentração do fármaco no meio apolar ou no meio orgânico, dividido pela concentração do fármaco no meio aquoso, mais a concentração dos íons no meio aquoso. Ah, Cleima, por que o de cima não conta com essa concentração de íon? Porque os íons eles são pouquíssimos ou praticamente insolúveis, né, no meio orgânico. Então, por isso, esses íons vão migrar para a fase aquosa. Então, a concentração deles na fase aquosa é devidamente considerável, né? Nós precisamos considerar a concentração deles sempre que a nossa espécie avaliada, sempre que o nosso fármaco apresentar grupos que são ionizáveis, a gente precisa considerar o log-D, porque ele vai nos dar a verdadeira resposta sobre como é que aquele fármaco se comporta, né, quanto à distribuição dele num sistema octanol-água. Perfeito? Vamos em frente. E aqui nós temos uma gravura, né, que nos mostra, em primeiro lugar, como se dá, né, essa ionização dos ácidos. O HA, ele no equilíbrio vai estar ionizado em H+ e A-.
Lembrando que a maioria dos fármacos são moléculas orgânicas que são ácidos ou bases fracas, né? São moléculas orgânicas, então a maioria delas vão ter caráter em que a ionização não vai ser 100%. A mesma coisa aqui para o fármaco básico. BH+, em equilíbrio, vai estar, né, vai apresentar aqui o H+, e a base, né, desprotonada. Vamos lá. Para que a barreira, né, para atravessar a barreira celular, que é composta pela membrana, né, pela membrana, que é a bicamada fosfolipídica, ela apresenta alguns grupos polares, né, que são essas cabeças de fosfato da membrana celular. Essas cabeças de fosfato ficam viradas para o meio extracelular e para o meio intracelular. E entre essas cabeças de fosfato ficam cadeias lipofílicas. Então, o fármaco ele precisa ter um caráter não só lipofílico para atravessar essas barreiras, ele também precisa ter um caráter levemente hidrofílico, né? Para que consiga interagir de início com a extremidade da barreira biológica, certo? Então, para atravessar, muito dificilmente o fármaco ionizado vai conseguir atravessar, né? Porque ele não tem afinidade pela maior parte da membrana celular, que são as cadeias lipofílicas, certo? Então, ele aqui ionizado é barrado. Agora, ele não ionizado consegue atravessar, né? Já o fármaco básico, ele não ionizado, consegue atravessar. Enquanto o fármaco, né, quando o fármaco básico está protonado, né, ele não consegue atravessar. Beleza? Então, essa é a lógica, né? Sempre que a gente pensar em, poxa, quando é que o fármaco atravessa e quando é que ele não atravessa a membrana celular? É só lembrar. Ele vai atravessar majoritariamente quando estiver neutro. Perfeito? Aqui está neutro e aqui está neutro. Aqui está ionizado e aqui está ionizado. Então, aqui não consegue passar muito bem. Beleza? Beleza. Vamos lá. Um resumão rapidão é para falar que log P mede a lipofilicidade de um composto, né, no sistema octanol-água, mas não considera a ionização dos compostos. O log D ele é parecido com o log P, mas ele considera o pH. Por quê? Porque agora ele vai considerar, na minha substância a gente tem grupos ionizáveis, então o log P não vai me dar uma medida real do que acontece quando a gente fala de distribuição. E o pKa ele vai medir a força desse ácido, dessa base orgânica. Perfeito? Aqui a gente já falou, né, o quanto que um medicamento consegue atravessar. O log P é ótimo para que um fármaco consiga ser lipofílico e hidrofílico o suficiente para atravessar bem uma membrana celular. É o log P entre 2 e 5. Né? Lembrando que acima de 5 ele já começa a violar uma regrinha, que a gente vai falar logo à frente. Log D também ele fala, né, sobre como como essa molécula do fármaco vai se comportar em diferentes níveis de pH, né? E isso vai nos dar uma noção melhor de tipo como é que esse fármaco se comporta quando estiver no estômago, ou como é que esse fármaco se comporta em quesitos de absorção quando ele estiver no intestino, ou será que ele atravessa, né, como é que ele se comporta quando ele estiver no sangue. Então, a partir do compartimento em que o fármaco estiver inserido, haverá um nível de pH diferente, então as microespécies, caso o fármaco apresente grupos ionizáveis, serão diferentes. Então precisamos contabilizar e utilizar o log D. Perfeito? E o pKa ele é essencial, né, para avaliar os estados de ionização e, consequentemente, para fazer o cálculo de log D. Perfeito? Vamos lá. Aproveitando que a gente já descreveu as principais propriedades físico-químicas que estudamos durante o primeiro módulo, temos a regra de Lipinski, a regra dos 5 de Lipinski. Lembrando que não são 5 regras de Lipinski,
São 4 regras que são baseadas no... que são baseadas no... São baseadas no número 5, que está bem aqui na minha frente. São 4 regras que são baseadas no número 5. Então, elas dizem que o peso molecular de uma molécula deve ser menor que 500 Dalton. O log-P desta molécula, né, o log-P calculado desta molécula deve ser menor que 5. A quantidade de espécies doadoras de ligação de hidrogênio deve ser menor que 5 e a quantidade de espécies aceptoras de ligação de hidrogênio devem ser menor que 10. Tudo isso serve para dizer que se um fármaco viola mais do que uma dessas regras, então ele já não serve para ser considerado drug-like. O que é drug-like? É algo parecido com um fármaco, né? É uma molécula que se pareça com um fármaco. Então, aí a gente utiliza essas regras, né, para filtrar as moléculas durante um screening, por exemplo. Durante um screening virtual a gente consegue utilizar as regras de Lipinski como fator de redução dos hits. E é isso aí, vamos em frente. Falar agora da influência de como é que a estereoquímica pode afetar na ação dos fármacos. Em primeiro lugar, quando a gente fala de estereoquímica, a gente tem que lembrar o que é, né? Estereoquímica é o estudo do posicionamento, né, no espaço dos átomos, né, dentro de uma molécula. Então, no caso da estereoquímica, a gente tem algumas divisões. A gente fala de isomerismo, etc. Mas aqui a gente vai falar sobre configuração e conformação, tá bom? Para tornar a coisa mais ágil e a gente seguir em frente. Configuração é o que a gente conhece como a isomeria ótica, né? Quando a gente fala de enantiômeros. Aqui a gente tem a molécula da adrenalina, mas a gente tem ela no seu isômero R e ela no seu isômero S, certo? Então, isso aqui é determinado baseado em primeiro lugar, que existe um carbono que é assimétrico, né? O carbono que apresenta quiralidade, e esta quiralidade, né, ela é calculada através da regra de Kahn-Ingold-Prelog. E essa regra, né, nos diz que os 4 grupos que estão ligados a um carbono assimétrico, eles têm, né, prioridades diferentes. Por exemplo, neste carbono assimétrico que nós temos aí, né, girando na tela, nós percebemos que o grupo hidroxila ele apresenta a maior prioridade. Por quê? Porque o oxigênio tem maior número atômico. Então, quem tem maior número atômico, né, ganha na conversa. Depois, nós vemos o nitrogênio. O nitrogênio tem o segundo maior número atômico comparando entre esses 3 grupos. Então, o NH2 vem em segundo lugar. E, por fim, o CH3, ele se encontra, né, ao menos de exemplo, nessa molécula, o CH3, ele se encontra na terceira posição, porque o CH3, ele tem o número atômico menor entre esses dois que a gente acabou de falar. Se a gente considerasse que nessa ondulaçãozinha aqui tivesse, por exemplo, um hidrogênio, a gente consideraria o hidrogênio como grupo de quarta prioridade, né? Como grupo de menor prioridade. E é isso que a gente normalmente faz, né? Para determinar melhor qual é a configuração, se é R ou S. A gente sempre, se tem hidrogênio ligado ali, joga ele para trás, já considera ele como o de prioridade 4, e aí avalia as prioridades nos 3 outros grupos que estão ligados ao carbono, né? Isso é regra, né? Todo mundo aprendeu isso em Química Orgânica 1, Química Orgânica 2 viu de novo, né? Então, em experimental também viu, isso aí tem que estar, né, cheque na cabeça de todo mundo. E por fim, a configuração estereoquímica, ela afeta a interação do fármaco com as proteínas, né? Com os receptores, com as enzimas. Por quê? Porque algumas enzimas, na verdade muitas enzimas, elas possuem
configurações, né, específicas que vão atender somente a quando o fármaco, né, quando o ligante, quando a molécula vier naquela configuração que ela quer. Por quê? Porque o arranjo espacial dos resíduos de aminoácidos que estão dentro da proteína são da forma específica como o DNA daquele indivíduo criou aquela proteína, certo? Então, na maioria dos seres humanos, né, os compostos que são feitos de forma endógena, eles assumem a configuração S, se não me engano. Aí o que é mais utilizado, né, na hora de pensar em fármacos em determinadas configurações são os fármacos de característica S, né, porque as proteínas tendem a utilizar essa configuração, tá bom? Vamos em frente. Falando de conformação estereoquímica, neste caso, né, aquilo que a gente aprendeu também nas químicas orgânicas, a gente tem aqui um gráfico que ele vai avaliar a energia que esse sistema que está em rotação livre, né, assume baseado no ângulo de torção desta ligação. O que é isso, né? Considerando, não tenho nada na minha mesa para girar no momento, mas considerando que a molécula ela está girando livremente, né, a gente pode ver aqui nesse primeiro exemplo que todos os átomos, né, que estão ligados, todos os grupos que estão ligados no átomo de trás estão equidistantes, né, comparados aos átomos que estão ligados ao carbono da frente, né, o carbono desse trio aqui, né? Então, se eles estão equidistantes e na maior distância possível, a energia, né, dessa conformação, ela vai ser a menor possível também. Mas quando a gente gira, né, quando a gente gira e torna essas ligações cada vez mais próximas, né, e torna esses átomos cada vez mais próximos no espaço, então a gente tem um aumento de energia. Quando a gente continua girando, a gente tem uma diminuição de energia. Por que essa energia aqui ficou mais alta que essa daqui, né? Essa daqui, vocês podem perceber que o grupo metila ele está oposto a outro grupo metila, que são os grupos mais volumosos, né, dentre esses aqui que a gente está avaliando. Então, agora nessa conformação aqui, eles estão bem distantes, eles ainda estão distantes, mas nem tanto, né? Eles não estão mais opostos, agora eles estão quase que lado a lado. Então, essa energia aqui ainda é menor que essa daqui, mas ela é definitivamente maior que essa daqui porque os grupos volumosos estão mais próximos. Quando a gente gira de novo, aí a gente percebe que quando essas duas metilas ficam próximas, né, estericamente próximas, aí a gente percebe e encontra a conformação de maior energia, né? Então, essa conformação aqui, muito provavelmente, é a que menos ocorre. Lembrando, né, do que a gente sempre conversou durante as nossas aulas de monitoria, que a natureza, ela gosta quando a gente gasta menos energia, né? Então, a natureza, ela vai gostar mais da forma, né, em que esses átomos estiverem em menor repulsão entre as nuvens eletrônicas, tá bom? A conformação estereoquímica, ela está diretamente correlacionada então com a conformação bioativa, que a conformação bioativa, ela vai ser aquela que apresenta a energia total de sistema, né, menor e também vai ser aquela conformação que consegue tanto manter energia baixa, né, de si própria da molécula falando, né, e quanto também consegue, quando interage com o receptor, estabilizar, né, esse receptor e fazer a interação N que seja, né, seja de agonista, de antagonista, consegue estabilizar esse sistema gastando pouquíssima energia. Essa é a lógica. Beleza? Então, e aí o que é que a gente faz, né? A gente está percebendo que as ligações giram. Se essas ligações giram e, por exemplo, eu quero sempre manter
a minha molécula na conformação que eu desejo, né, para que ela esteja cada vez mais próxima à minha conformação bioativa, então eu quero, na verdade, fazer uma restrição. E isso a gente pode, né, o que a gente vai discutir mais à frente, fazer as modificações moleculares. Nesse caso aí, para restringir essa conformação, a gente pode fazer a rigidificação, pois a rigidificação vai conseguir manter estes átomos, né, que antes giravam em ligações rotacionáveis, agora travados num ciclo, numa ligação dupla, numa ligação tripla. A gente fala mais à frente. Temos aqui então também o conceito de ligações rotacionáveis, né? As ligações rotacionáveis, principalmente em química orgânica, elas falam sobre essas ligações simples, né, que envolvem também átomos que são diferentes do hidrogênio. Ou seja, carbono e carbono em ligação simples vão formar uma ligação que gira, né? E a quantidade de ligações rotacionáveis, que é importante lá para a regra de Weber, que a gente não utilizou muito, mas a regra de Weber diz que o fármaco ele tem que ter menos que 10 ligações rotacionáveis, né? Então, quanto mais a gente tem ligações rotacionáveis, mais o fármaco vai apresentar um maior grau de flexibilidade, né? Mas ele vai conseguir fazer com que suas ligações girem. É basicamente isso. Temos aqui um exemplo, que é o exemplo do Indinavir, e percebemos que o Indinavir ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ligações rotacionáveis. Eu nem sei se eu contei todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ligações rotacionáveis. Então, é muita coisa girando. Se a gente quisesse, por exemplo, encontrar qual é a conformação bioativa do Indinavir e tentar restringir ela ao máximo, aí a gente começaria a pensar em, sei lá, mudar esse grupamento aqui NH para um grupamento imina, né, que consegue fazer o N2C. Podemos também restringir aqui, formar um ciclo aqui. Então, são várias opções que nós temos para restringir as ligações rotacionáveis, caso esse grau de flexibilidade afete o desempenho da nossa molécula, né? E assim, um questionamento importante é: o quanto é que essa liberdade para fazer essas rotações afeta a potência do fármaco? Isso depende, né? Isso vai depender de quem, na verdade? Vai depender da proteína, né? A proteína e a interação que esse fármaco desenvolve dentro da proteína é o que vai dizer o quanto é interessante que a gente tenha muitas ligações rotacionáveis ou não, né? Se, por exemplo, a gente quer que para esse fármaco ter uma atividade, ele precisa estar sempre presente na sua conformação bioativa, certinho, né, sem girar, então é importante que a gente se livre dessas ligações rotacionáveis de alguma forma, né? Seja fechando um ciclo, seja colocando uma ligação dupla, que seja. Ou, agora o que a gente vai falar, né? Que é como impedir essas rotações. Além do que a gente já falou, que é a incorporação de insaturações e a construção de ciclos com esqueleto carbono, utilizando a rigidificação, a gente também pode colocar substituintes que são volumosos, ou seja, terquibutila, né, um anel aromático, né, anéis que ligados a eles tenham halogênios. Então, se a gente coloca substituintes que são volumosos, isso vai criar um estresse, né, um estresse estérico para que a conformação esteja cada vez mais presente, né, durante a administração do fármaco e até ele chegar no seu receptor, para que esse fármaco esteja cada vez mais presente na conformação que ele deve chegar lá para realizar as interações dentro do receptor, beleza? Vamos em frente. Opa, passei um pouquinho. Falando agora do desenvolvimento de agonistas, antagonistas e inibidores enzimáticos, né? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar o que é a reação enzimática por si só, né? A reação enzimática, né? Ela é mediada pelas proteínas, né? No caso, em alguns casos pelos seus cofatores, também em proteínas que utilizam cofatores,
E ela se trata de uma enzima, ela entra em contato com o seu substrato, e depois que ela entra em contato com o seu substrato, ela vai realizar a sua reação, né, propriamente dita, se for uma reação de clivagem, se for uma reação de transferência, se for uma reação de... o que é que a gente pode lembrar aqui? Reação que seja de ligação enzimática, né? Depende, mas aqui a gente tem um exemplo de clivagem, né, de separação dessa forma em U aqui da forma triangular. Do substrato, a enzima forma um complexo com ele e depois a enzima faz a reação e cliva e libera 2 novos produtos. Perfeito? Isso é a reação enzimática. Agora, baseado na reação enzimática, nós temos, né, a ideia de que, na verdade, as proteínas, né, elas sofrem interferência de moléculas endógenas, né? Por isso que a gente está estudando química medicinal, porque a gente descobriu isso. E hoje em dia a gente desenvolve esses fármacos para que esses fármacos interajam lá. Os fármacos agonistas, né, eles vão então desempenhar uma atividade parecida com aquela que é o substrato original, né, da proteína. O substrato que é o ligante endógeno. O que seria o ligante endógeno em termos mais simples e em forma de exemplo? Seria, por exemplo, no receptor de serotonina, o ligante endógeno desse receptor seria, então, a serotonina. E agora que eu estou falando de agonistas, então, o agonista do receptor de serotonina, em tese, seria aquele que desempenhasse aquele que em estrutura e em atividade desempenhariam uma atividade parecida, né, com a da serotonina, né, para desencadear o efeito serotoninérgico. Os agonistas, para eles fazerem isso, eles precisam estabilizar a estrutura ativa da proteína, né? Como, por exemplo, agora que a gente pegou um exemplo para os pacientes asmáticos, né? O albuterol, né? Ele é um fármaco adrenérgico, certo? E ele é um agonista, se não me engano, beta-2 adrenérgico. Se liga a receptores adrenérgicos e produz essa broncodilatação, né, que os receptores adrenérgicos nos pulmões, né, essa resposta que esses receptores desenvolvem nos pulmões. Agora, lá no coração, se esse fármaco se liga lá, né, aí produz o que a gente conhece como taquicardia, né, mas aí é outro papo, né, para a gente conversar sobre efeitos adversos, etc. Em contrapartida, os antagonistas, então, eles estabilizam a estrutura inativa da proteína, né? Os antagonistas, eles podem ser ou não parecidos com o ligante endógeno, né? Mas, nesse caso aqui, a gente tem, ainda no exemplo da asma, o ipratrópio, né? Que ele serve para impedir a ligação da acetilcolina em receptores colinérgicos, que vai impedir a contração do músculo liso. Para que serve o ipratrópio? Né? Para, em combinação com o albuterol, por exemplo, melhorar os quadros de asma e, além da broncodilatação que vai promover, impedir a broncoconstricção pelo impedimento, né, pela ação antagonista nos receptores colinérgicos, perfeito? E aí vai impedir, né, essa contração do músculo, né, promovendo o broncoespasmo, perfeito? Agora, além disso, a gente ainda tem outras categorias. Por exemplo, a gente tem um agonista parcial. Né? O agonista parcial ele é parecido com um ligante endógeno, mas ele produz um efeito agonista de menor intensidade que o agonista anterior que a gente conversou, que aquele a gente chama de agonista pleno, né? Que ele vai desenvolver aquela resposta, né, daquele receptor de forma, né, 100%. Ele vai desenvolver a resposta completa. Já o agonista parcial, ele desenvolve a resposta mais ou menos. Já o agonista inverso,
ele é capaz de se ligar nesse mesmo receptor que o agonista. Não necessariamente ele tem a mesma estrutura que o ligante endógeno, mas a atividade que ele desenvolve na hora que entra em contato com o receptor é uma resposta farmacológica que é oposta à do antagonista, né? Ele ainda estabiliza a proteína, né, dessa forma, mas ele faz uma resposta oposta ao agonista. E aqui nós temos, né, um exemplo um exemplo da aspirina e do ácido salicílico, por exemplo, né, que eles são inibidores, né, eles são inibidores da enzima COX, né, são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles podem, né, atuar de forma reversível, né, quando a interação que ocorre do fármaco com os resíduos de aminoácido do sítio ativo são de característica, né, só de interações intermoleculares, ou podem se comportar de forma irreversível, como é o caso aqui, né, tanto no caso da aspirina quanto do ácido salicílico. Por quê? Porque quando a aspirina entra dentro do sítio ativo da COX, ela se liga nesse resíduo de serina e cria uma acetilação completa, né? Tornando aquela enzima, né? Se ligando àquela enzima e tornando ela inutilizável, né? Ela não pode mais reagir com outros substratos. Então, comparado, né, ao ácido araquidônico, ele, né, entra aqui e sai, né? Perfeito? Ele entra aqui e sai. Mas já nesse caso aqui, quando a aspirina faz o seu efeito e acetila o resíduo de serina, o ácido araquidônico ele já não consegue mais fazer, né, a interação com seu sítio catalítico para prosseguir, né, com a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias, né, e também com outros subprodutos da via do ácido araquidônico, que vão ser responsáveis pela ativação plaquetária, né, e também participar na cascata de coagulação. No momento aqui a gente vai falar de tipos de inibição enzimática, né? Os inibidores eles podem ser reversíveis e irreversíveis, a gente viu no slide anterior, mas além disso eles também podem ser de caráter competitivo, não competitivo ou incompetitivos. Vamos ver na frente. Aqui, né, os inibidores competitivos, não competitivos, incompetitivos e também tem os análogos do estado de transição. Os inibidores competitivos, eles fazem o que o nome já diz, né? O inibidor ele vai competir, ele é muito semelhante à estrutura do substrato e ele vai entrar no sítio ativo onde o substrato deveria se ligar, competindo então com esse substrato, né? Então, se o inibidor ele tem maior afinidade pelo substrato, ele vai se ligar lá e o inibidor vai se ligar lá, ele vai falar para o substrato, se saia que aqui é meu lugar, né? Então, nessa figura aqui, a gente pode ver que onde é que o inibidor competitivo está ligado, né? Que é no sítio ativo, e ele não tem nada a ver com o sítio alostérico, que a gente vai falar agora. Já os inibidores não competitivos, eles não têm estrutura semelhante com o substrato, né? Por quê? Porque eles agora vão se ligar em um sítio que ele está do lado de fora desse sítio, que é o principal, né? O principal sítio ativo da proteína, né? E esse sítio é chamado de sítio alostérico. Por quê? Assim que o inibidor não competitivo se liga aqui, ele vai causar modificações estruturais na proteína, modificações na sua estrutura terciária, em que a proteína simplesmente não vai conseguir mais interagir da mesma forma com o substrato. Ela vai ficar querendo ali que o substrato venha, mas nada acontece, né? Por quê? Porque essa ativação, né, essa inibição, melhor dizendo, através do sítio ativo alostérico, realiza essa modificação estrutural na proteína. E aqui a gente tem uma figura que mostra, né, como a modulação alostérica afeta o desempenho, né, da concentração de substrato, né, o desempenho de uma enzima.
Esse aqui é o gráfico dessa velocidade enzimática, né? De quando a proteína ela tá normal. Ela consegue processar o seu substrato de boa, sem problema nenhum. Agora, quando a gente utiliza um modulador alostérico que ativa essa enzima, ela vai fazer o quê? Ela vai reagir mais rapidamente para processar rapidamente esse substrato. Né? Então, ela atinge uma velocidade de reação muito mais rapidamente, precisando de menos substrato. Perfeito? Já aqui nesse caso, a gente tem essa enzima, né, na presença de um inibidor. Essa enzima, ela vai precisar que mais substrato apareça para que essa velocidade máxima de reação, né, prossiga, né, para ela alcançar essa velocidade máxima de reação. Vocês conseguem perceber que nesse gráfico aqui nem é possível chegar ao platô, né, o platô que esses outros aqui conseguiram alcançar. Pronto, perfeito. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre os inibidores não competitivos, que é uma forma de inibição que é devidamente rara, né? Ela não acontece muito, mas ela acontece, né? Em que o inibidor não competitivo, ele não tem afinidade pelo sítio alostérico, ele não tem afinidade pelo sítio ativo em que o substrato se liga, mas na verdade ele tem afinidade pelo complexo enzima substrato. É esse complexo que assim que a enzima se liga com o substrato, o inibidor está aqui e vai falar, opa, é aqui que eu quero. E ele se liga neles dois, né? E aí ele vai ficar ali e vai fazer com que a enzima não conclua a sua reação, né, enzimática padrão. Só um momentinho. Um cafezinho para alegrar a torcida. E nos gráficos aqui nós temos, né, os valores, né, de velocidade os valores de velocidade e a concentração de substrato que é correspondente a essas curvas de Michaelis-Menten da inibição competitiva, da inibição não competitiva e da inibição aqui era para estar incompetitiva, mil perdões, viu? Mas inibição incompetitiva no final. Modelos farmacofóricos foi o que a gente conversou, né, na revisão que eu fiz com vocês. Então aqui essa seria a partir dessa aqui seria a revisão que eu fiz, né? Anteriormente foi a revisão que Dani, né, fez junto com vocês, e agora vem a parte que eu comecei a fazer de revisão com vocês, né? Em primeiro lugar, antes da gente conversar sobre modelos farmacofóricos, a gente tem que lembrar que na verdade, quando a gente pensa em modelo farmacofórico, a gente tem que pensar que na verdade essas características que a gente lembra, né, de ver na prática, né, nas aulas práticas daquelas bolinhas lá no Farmit, ou então no Zinc Farmer, são características que as moléculas, características eletrônicas, né, e de ligação e de interações moleculares que as moléculas precisam ter para desenvolver, né, e para se encaixar nesses modelos e, a depender desses modelos, se ela vai se comportar bem, né, que seja enquanto inibidor, enquanto se ele vai se ligar no sítio ativo da proteína propriamente dito, se ele vai para um sítio alostérico, enfim. E tudo isso que a gente avalia, né, baseado nessas interações, é o que a gente conhece enquanto relação estrutura-atividade. Relação estrutura-atividade vai ser um tópico que vai sempre aparecer em Química Medicinal, né? Principalmente agora no módulo 2, que a gente vai ver relação estrutura-atividade de classes bem diferentes, né? Então, é um tópico que a gente precisa sempre se lembrar que é, na verdade, literalmente como o nome diz, né? É como é que uma molécula, né? Como é que a estrutura de uma molécula se correlaciona e se traduz em uma resposta farmacológica, né? Em uma resposta baseada na interação dela com esse receptor biológico. Então, tudo que for responsável
pela interação, né, o que a gente considerar que aqui por exemplo, aqui esse grupo benzênico ele é importante para desenvolver as interações de caráter hidrofóbico. Então, tudo que tiver dentro da molécula e que for importante para as interações, né, vai ser parte dos estudos da relação estrutura-atividade. Perfeito? Vamos em frente. E aqui temos alguns conceitos importantes para que a gente lembre também. Um é a de grupo farmacofórico. Como eu disse anteriormente, os grupos farmacofóricos, eles são, na verdade, não é tipo... o grupo farmacofórico não é só se é um nitrogênio, ou se é um oxigênio, ou se é uma metila, ou se é o que seja. Mas, na verdade, é um conjunto de características eletrônicas e de volume também, ou seja, estéricas também, que são necessárias para garantir a interação entre o ligante e o seu alvo molecular. Ou seja, se eu tenho um grupo farmacofórico na minha molécula, muito provavelmente eu vou ter a resposta que eu espero dela. Se dessa molécula eu retiro o grupo farmacofórico, eu muito provavelmente vou perder a atividade que aquela molécula deveria desenvolver anteriormente, certo? E, para complementar esse conceito, temos o conceito de grupo auxofórico. Aux, de auxiliar, né? Farmacofórico seria aquele que desenvolve o efeito farmacológico. O auxofórico seria mais aquele que está lá presente na molécula, mas ele é mais interessante para a gente avaliar nas características farmacocinéticas. O que seria isso? Quanto à absorção dele, a distribuição desse fármaco, a excreção desse fármaco, o metabolismo desse fármaco, como vai se processar. Então, todo o ADME ele é mais focado na parte de grupo auxofórico. Cleima, mas grupo farmacofórico também não muda a ADME? Muda, mas os grupos auxofóricos, eles não fazem parte da interação responsável pelo efeito farmacológico. Então, é melhor que a gente foque neles para fazer as modificações moleculares que queremos, do que se a gente focar nos grupos farmacofóricos e acabar fazendo modificações que vão alterar a atividade da nossa molécula. Perfeito? Vamos em frente. E para concluir essas definições, né, sobre modelo farmacofórico, a gente precisa lembrar que existem também os grupos toxicofóricos. Né? Os grupos toxicofóricos é como o nome também diz. Né? São grupos presentes na molécula que são responsáveis por promover respostas de toxicidade. Ou seja, esses grupos, futuramente, quando entrarem em contato com o metabolismo daquele organismo, se o organismo tiver enzimas, né, que interajam com esses grupos, e muito provavelmente desses aqui que estão listados, que também estavam no livro do Eliezer, se eles interagem com essa enzima, eles vão desenvolver, né, vão produzir metabólitos secundários, né, que vão ser tóxicos, né, vão ser citotóxicos e vão promover algum dano ao organismo que está fazendo uso desse fármaco. Vamos em frente. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que a gente já conhece: a anilina, nitroarila, para-hidroxifenol. Temos os alcinos também, ligação tripla entre carbonos, epóxidos, etc. Vamos em frente. Catecol, né, que é bem parecido com a adrenalina, a adrenalina, né, e faz parte do grupo das catecolaminas. Vamos em frente. E como é que esses modelos, né, então, são construídos? Primeiramente, é necessário testar. Né? Primeiramente, depois que... Hoje em dia, né, a gente consegue fazer isso pelo computador. Mas, anteriormente, para a gente determinar isso, a gente precisava fazer síntese de tudo. Precisava fazer síntese e testar. Hoje, vamos considerar, então, essa molécula teste para avaliar esses pontos. Durante os testes em sílico, né, que foram feitos para encontrar quais são os pontos importantes para a atividade, ou seja, farmacofóricos, nós descobrimos que esse oxigênio aqui em azul, esse nitrogênio aqui em azul, esse outro nitrogênio e esse anel aromático são importantes para
para a interação. Então, a gente consegue construir um modelo que ele é baseado nesses 4 pontos, né? Existem abordagens que utilizam modelos de 3 pontos, existem abordagens que utilizam modelos de 4 pontos, né? Vai depender realmente do foco, né? Do foco de quem está utilizando esses modelos e de qual o resultado que se pretende, né, escolher. Mas basicamente é assim que se traça, né, um modelo farmacofórico. Você pega o desenho da molécula e simplifica ele em suas características, é, em suas características básicas e mais importantes para a interação com o receptor. A gente pode pegar esse exemplo aqui direto com o modelo de 4 pontos. A gente percebe, né, que aqui em azul corresponde a esse oxigênio. E esse oxigênio, em tese, assim, está fazendo o quê? Ele está se comportando enquanto um aceptor de ligação de hidrogênio. Já esses dois nitrogênios aqui estão se comportando como o quê? Eles estão se comportando enquanto doadores de ligação de hidrogênio, como exemplo, mas eles também conseguem se comportar enquanto aceptores. E nesse outro lado, a gente tem o anel aromático desempenhando, né, essa interação hidrofóbica, né, e que é importante para, para o desenvolvimento da resposta farmacológica. Perfeito? Além disso, o que mais é utilizado hoje em dia são esses modelos que são 3D. Né? Temos aqui, né, o que a gente acabou de falar, essa redezinha circular esférica vermelha corresponde aos aceptores de ligação de hidrogênio, essa redezinha em azul esférica corresponde aos doadores de ligação de hidrogênio, essa esfera vermelha corresponde a um grupo farmacofórico que tem característica aniônica, então ali existe um grupo que fica carregado negativamente, e essa azul corresponde a um grupo que fica carregado positivamente, né? Vocês podem perceber que tem alguns aqui que eles se comportam tanto como doadores de ligação de hidrogênio quanto cátion, né? E além disso temos os anéis, né? Nesse modelo aqui, nesse exemplo, ele coloca os anéis como os hidrofóbicos, mas se a gente, por exemplo, considerasse essas cadeias carbônicas aqui, elas também desempenham essa interação de caráter hidrofóbico, uma vez que uma cadeia carbônica alifática, uma cadeia carbônica alifática completinha assim, em seguida, ela vai ter características apolares, perfeito? Pronto, falando de modelo farmacofórico, a gente vai pensar agora em estratégias de modificação molecular. A mais fácil que a gente tem, né, e a gente pode ver nesse exemplo, é a simplificação. A simplificação, ela é como o nome já diz. A gente utiliza ela para simplificar a molécula. Ou seja, a gente vai cortar átomos, né? Cortar ciclos, a gente vai diminuir o tamanho dela e tornar ela mais simples. Por quê? Depende do nosso objetivo. Os principais objetivos da simplificação são esses aqui listados abaixo, né? Quando você tem um fármaco mais simples, você consegue sintetizar ele de uma forma mais simples também. E quando você tem um fármaco mais simples e consegue sintetizar ele de uma forma mais simples, você tem menos gasto de dinheiro. Então, isso é interessante para a indústria, né? Você conseguir fazer um fármaco de uma forma mais fácil e mais econômica e que polua menos, né? De uma forma e também, como está listado abaixo, se essa simplificação puder promover um melhor perfil, né, de efeitos adversos e de toxicidade, melhor, certo? Além do mais, reduzir esse peso molecular, lembrando lá da regra de Lipinski, quanto menor o peso molecular, mais facilmente ele atravessa as barreiras biológicas. E se a gente tem uma molécula grande, muito carregadona, né? Muito carregadona que eu falo em termos de massa, né, molecular, então ela vai ter mais dificuldade de atravessar essas barreiras. E através da simplificação também, nós podemos
criar séries homólogas, que a gente vai aprender bastante agora no módulo 2. Né? A gente pode criar séries de moléculas que são parecidas, mas que foram mudadas em tal ponto, né? E quando a gente vai simplificando, a gente consegue simplificar e testar e ver, olha, agora que eu tirei aquele grupo, eu perdi a atividade. Então, talvez fosse interessante não tirar aquele grupo. Vamos fazer com outro grupo. Tirei aquele outro grupo, não perdi nada. Ah, se pá, esse outro grupo não é importante para a atividade. Perfeito? E aqui a gente verifica, né? Por exemplo, esse grupo, essa molécula 74, que perdeu, né, tanto esse ciclo aqui de baixo, quanto também perdeu essa metoxila, foi substituída, e também o tamanho da cadeia carbônica aqui, que está separando esse anel da amida, é menor também. Então, através dessa simplificação, eles conseguiram diminuir o EC50 de 154 nanomol por litro para um EC50 de 16 nanomol por litro. Então, é um aumento muito grande na potência do fármaco. Né? Vamos seguir em frente. Falando de rigidificação, a gente tem aqui um exemplo em que a dopamina, né, a gente já falou disso logo no início dessa revisão, a dopamina ela tem essas duas ligações que são rotacionáveis, né? E essas ligações que são rotacionáveis, elas, né, por exemplo, quando a dopamina está dessa forma, ela não apresenta atividade, mas já quando ela está desta forma aqui, ela apresenta atividade. Então, a estratégia de rigidificação, ela permite que a gente encerre nesse movimento dessas duas ligações rotacionáveis para tornar a nova molécula fechada na sua conformação bioativa. Né? A gente encerra o movimento e deixa ela travada no espaço, para que assim ela atenda certinho como funciona o nosso modelo farmacofórico. Vocês estão vendo aqui embaixo que aqui a gente tem, né, um modelo farmacofórico que foi justamente resultado do que a gente já falou, né, da redução desse modelo farmacofórico da molécula original até um esqueleto simples de quais são as regiões importantes para a interação, né, do fármaco com o receptor e que vai, né, do fármaco não, nesse caso é um ligante endógeno, né, do ligante endógeno com o receptor para desenvolver essa interação farmacológica, né, essa resposta biológica. Então, né, se a gente quer entender qual é a conformação bioativa do fármaco, a rigidificação é uma boa estratégia para a gente verificar se essas mudanças melhoram o perfil de potência e de seletividade. Vamos lá. Por fim, nas estratégias de modificação que nós vimos durante o primeiro módulo, nós falamos de hibridização também. Né? Temos a hibridização, que é nada mais nada menos do que pegar dois ligantes e tornar eles em um só. Ou seja, fundir eles dois em um novo, né? Criar uma coisa nova. Para que assim a gente, através de cada uma dessas estratégias aqui, né, já dá para a gente conversar sobre o que é que acontece aqui. A gente pode, por exemplo, considerando que isso aqui é um fármaco, isso daqui é um fármaco, e a ponta de cada um deles é um grupo farmacofórico que atende a cada um desses receptores, né? Esse aqui é o receptor quadrado, e esse aqui é o receptor triângulo. A gente consegue criar um fármaco que vai interagir tanto com o receptor quadrado quanto o receptor triângulo. E aí a gente pode juntar ponta com ponta, né? A gente pode juntar essas duas pontas, a gente pode juntar essas duas pontas através de um grupo que é rígido, né? Através dessa hibridização, utilizando um grupo utilizando um grupo espaçador, certo? E nesse caso aqui é um grupo espaçador que ele é rígido, forte, que não vai ceder para ninguém,
né, um grupo espaçador que não é lábil, e no de baixo a gente tem um grupo espaçador que ele é lábil, ou seja, ele pode ser clivado. O que é que acontece nesses dois casos aqui, né? Nesse caso aqui, as enzimas do organismo da pessoa, né, que utilizar, ou do organismo de quem que utilizar este fármaco, não vai conseguir clivar essa ligação. Em contrapartida, o grupo que ele é lábil, né, que ele é suscetível a essas reações enzimáticas, né, quando essa molécula em conjunto entrar nesse organismo, né, e for absorvida, essa ligação vai ser clivada e vai acabar liberando, né, os dois fármacos, né, dentro do corpo desse organismo. E aqui a gente vai aprender, né, que a gente vai aprender isso bem legal nesse módulo 2. Vai ser bem interessante quando a gente começar a falar de latenciação, né? Aqui a gente só é uma hibridação que considera somente os farmacóforos, né? A gente vai chegar e só juntar as partes que são ativas numa molécula nova. Por fim, né, a gente vai falar de opioides. Temos aqui, né, a estrutura da morfina. Lembramos que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 anéis, né? E cada anel tem a sua importância, né? Essa estrutura básica, né? É uma estrutura comum dos opioides, né? Os opioides, eles vão ser, então, bem parecidos com isso aqui, a não ser depois quando a gente começar a modificar eles. Vamos mostrar em breve, né, já no finalzinho da aula, quais são essas modificações. Das modificações que conseguimos fazer nos opioides, né, voltando um pouquinho à fita, essa parte da réa dos opioides vai ser... A gente não vai voltar a falar de réa de opioides daqui para frente, né? Mas, como eu disse anteriormente, a relação estrutura-atividade das outras classes de fármacos vão aparecer à torta e à direita, né? A gente vai falar de réa de anti-inflamatórios, vai falar de réa de antibiótico, vamos falar de réa de antivirais. Então, é importante a gente conhecer, né? Mas são formas de avaliar a relação estrutura-atividade, né, dessas classes de moléculas bem específicas. Então a gente vai ver bastante disso aí. Uma das formas que a gente tem, deixa eu ver se eu coloquei aqui na frente, perdão. Os opioides, né, principalmente, eles se comportam dessa forma, né, eles têm essa estrutura porque o receptor opioide tem justamente esse formato de T para que a molécula se encaixe. Fazendo aquela mesma redução da molécula inicial para o esqueleto farmacofórico dela e até formar o modelo farmacofórico final, a gente descobre então que os grupos importantes para essa atividade são, né, a amina, né, a amina terciária do opioide. Também é importante que a gente tenha esse grupo aromático nesta posição no espaço, e também a gente precisa de um grupo que seja de que forma? Um grupo que seja aceptor de ligação de hidrogênio ou doador de ligação de hidrogênio. Então, esse é o modelo farmacofórico comum dos opioides. Por quê? Porque o receptor opioide trabalha, né, com esta configuração aqui. Então, qualquer configuração de moléculas que conseguir atender isso aqui, né, vai conseguir interagir com o receptor opioide. Aqui nós temos algumas modificações, né, que é baseado no formato, né, de como o receptor opioide funciona, que é como? Aqui a gente tem, né, esses grupos que a gente acabou de falar, o grupo doador, aceptor de ligação de hidrogênio, um grupo aromático ou hidrofóbico e um grupo e o grupo nitrogênio, né, que é aqui nesse caso ele se comporta como doador de ligação de hidrogênio, né? Mas na verdade aqui ele está como iônico. Eles apresentaram no Patrick como iônico.
Uma das principais modificações que nós podemos ver é a extensão molecular. Essa extensão molecular ela é feita principalmente nesta amina que está posicionada neste ciclo. Quando a gente altera aqui e estende, né, aumenta a quantidade de átomos ligados a esta amina, a gente percebe que quando a gente aumenta o suficiente, ele acontece, né, agora a molécula consegue alcançar uma nova região no receptor que tem característica de agonista, né, diferente da outra que é a região antagonista. Nesse caso aqui, a gente percebe, né, pela seta de equilíbrio que essa aqui é a forma mais normal dessa molécula se apresentar. Por quê? Porque aqui a gente não percebe um impedimento estérico. E também porque na forma equatorial ela não se posiciona muito bem, né? Ela não consegue se encaixar bem nesse novo sítio ativo. Então, o equilíbrio tende para que a molécula fique neste formato da cadeira, né? Dessa cadeira desse ciclo. Já os antagonistas, quando a gente tem, por exemplo, aqui o exemplo, se não me falha a memória, aqui é a naltrexona ou naloxona, um dos dois. A gente tem uma interação muito forte, né, já que esse grupo ele consegue estender exatamente para a distância, né, que vai encontrar esse grupo, esse sítio que tem característica, né, que confere ao fármaco uma característica de antagonista, né, mas devido a esse impedimento estérico, né, da presença desse OH aqui, essa ligação não consegue rotacionar para cá, para baixo, né? Então ocorre um impedimento estérico e ela deve permanecer, né, se posicionando dessa forma aqui enquanto um antagonista. Ele não consegue acessar corretamente a região agonista. Vou passar para frente aqui. E agora, para finalizar de vez, né, vamos falar das modificações moleculares que são feitas nos opioides. A gente tem aqui o exemplo dos morfinanos, né, que é quando a gente remove aquele anel D, né, que é um anel que tem um grupamento éter aqui no meio, né? E nesse caso, vocês vão perceber que as estratégias que são feitas aqui são estratégias de simplificação. A gente remove anel, a gente tira, né, complexidade da molécula. Aqui a gente tem, né, a gente tem o formato certinho, né? O motivo desse metilmorfinano, por exemplo, ter 20% da atividade da morfina é porque ele não tem, né, esse grupamento aqui que age enquanto doador ou aceptor de ligação de hidrogênio. Já o levofanol, que ele é mais livre, né, e ele consegue ser mais absorvido também por via oral, tem maior tempo de meia-vida, ele tem todas essas características e também consegue interagir muito mais livremente, se encaixar perfeitamente no receptor opioide. Aqui no caso dos benzomorfanos, a gente tem a remoção dos anéis C e D, um exemplo da fenazocina. Vocês percebem, né, que a gente tem, além dessa simplificação, a gente tem a extensão molecular aqui, ó. E essa extensão molecular, ela tem aqui 2 carbonos mais um anel aromático, certo? E esse anel aromático vai fazer justamente aquele alcance na região perdão, da região agonista que fica abaixo, né, daquele exemplo que a gente mostrou. Também apresenta, né, 4 vezes a potência da morfina e também ele tem uma maior absorção oral. E por fim, os benzomorfanos, que são, né, uma simplificação completa da estrutura da morfina, né, comparando o ligante inicial que a gente falou, a gente nem consegue mais reconhecer corretamente, né, uma correlação direta daquele ligante, né? Então a gente tem aqui uma remoção dos anéis B, C e D, mas a gente consegue também perceber que a gente tem os grupos bem parecidos aqui, né?
olha aqui, a gente vê a hidroxila, que faz aquela interação de ligação de hidrogênio, o anel aromático, e aqui embaixo a gente tem o ciclo, né? O ciclo, se não me falha a memória, é o ciclo E. Vou dar uma voltada aqui só para ver. Ciclo E da estrutura dos opioides. Então, para sintetizar isso aqui, é muito mais fácil. E também ele apresenta uma flexibilidade conformacional muito maior e consegue também alcançar de forma muito mais fácil os sítios, né, os locais, as regiões dentro do receptor opioide que, que eles precisam alcançar. Então, é basicamente isso, é uma revisão bem rapidona do que aconteceu no primeiro módulo. Espero que vocês consigam utilizar essa revisão, para estudar mais um pouquinho, né, para relembrar. A gente passou por um período de greve bem grande, né, então tem bastante coisa aí para a gente rever. Agradeço a atenção de cada um de vocês e lhes desejo uma boa, no momento, noite para mim. E a gente se vê em breve. Estaremos coladinhos. Falou!